Então, esse caso da descriminalização das drogas, ele já corre há alguns anos lá no STF, e este ano ele voltou lá no mês de junho, ele voltou a ser voltou a entrar na pauta do STF para julgamento. Ele já está com 3 votos, já estava com 3 votos pela descriminalização do uso de drogas para uso pessoal, né, e recreativo. Ali a gente pode falar da maconha, né, da Na cannabis. verdade, é a descriminalização do porte de maconha para o uso próprio, vamos deixar bem claro, né? Isso, para uso próprio, inclusive para o plantio de até 6 pés da cannabis em sua própria residência. Certo. E aí, esta semana, o ministro Alexandre de Moraes deu o seu voto a favor, portanto, sendo 4-0. E aí, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, fez uma manifestação dura essa semana, criticando o STF por estar atuando nessa causa. Pacheco disse assim, aspas para ele, né? Houve, a partir da concepção da lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele combinada, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas, né? Então ele está falando que o Congresso Nacional decidiu que também ter o porte para o uso de drogas também era crime. E para isso, e portanto, por causa disso, ele questionou que ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para o uso pessoal, de quem se irá comprar a droga, questionou o Rodrigo Pacheco, né? De um traficante de drogas, ele mesmo responde, que pratica um crime gravíssimo equiparado ao hediondo. Para Rodrigo Pacheco, é o Congresso Nacional quem tem que legislar e quem tem que definir se libera ou se não libera as drogas, e que essa decisão não cabe ao Supremo. Na realidade, Léo, a gente vê a atuação do Supremo em alguns temas que deveriam ser debatidos também pelo Congresso, na verdade, né? Não pela Justiça, mas pelo Congresso, por se tratar de uma legislação. Mas muitas vezes o STF acaba invadindo esse espaço, né? E decidindo temas que deveriam, né, ou que poderiam ser ter um desfecho dentro do Poder Legislativo e não do Judiciário. Bom, em resumo, como é que fica a história, então? Por enquanto o placar está 4-0 e... Está 4-0, foi novamente suspenso o julgamento e agora é aguardar para que a presidente Rosa Weber coloque em pauta novamente. Ele tem sido adiado, né? Se eu não me engano, essa já foi a terceira ou quarta vez que entrou na pauta, mas sempre que entra, alguém pede vistas, e aí é adiado. A novidade que veio essa semana, então, foi o voto de Alexandre de Moraes. E agora, mais uma vez, adiado. E precisa de quantos votos para isso passar? Para descriminalização? Da maioria simples, né? Agora nós temos 11 ministros, precisaria aí de 6 votos. Tá certo. E não tem previsão de quando esse tema volta à pauta do STF? Por enquanto, não. Pelo andar da carruagem, está sendo aí a cada mês, está sendo posto em pauta. Então, é capaz que nós tenhamos mais desdobramentos ainda este ano. Mas se vai terminar esse ano, aí é uma dúvida. Tá certo. Léo, o advogado, agora ministro, né, Cristiano Zanin, tomou posse no Supremo esta semana. Ele foi advogado do Lula nos processos da Lava Jato e foi indicado pelo presidente petista para ocupar a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril, se eu não me engano, né, deste ano. E como é que foi a repercussão da posse do Zanin no STF? Essa já é a 7ª indicação que o PT faz, se a gente somar aí todas as nomeações feitas nos outros 2 governos do Lula, no governo da Dilma, e agora, mais uma vez, Lula indicando mais um ministro. Zanin, como você disse, defendeu Lula, no caso da Lava Jato. Esse evento, essa posse que aconteceu no dia de ontem, quinta-feira, contou com a presença do próprio presidente da República e dos outros poderes, né? Então teve a presença de Rodrigo Pacheco, de Arthur Lira, e representantes da OAB, da AGU, que é a Advocacia Geral da União, e da PGR, que é a Procuradoria Geral
da União. O Zanin, aí algumas informações sobre essa posse dele, ele vai permanecer no cargo até completar 75 anos, né? Isso vale para todos os ministros. Portanto, ele vai ficar ainda 28 anos como ministro do STF. Isso. E ele está... Pode falar? Não, pode falar. Ele está herdando de Ricardo Lewandowski 528 processos. E dentre esses processos, é claro que há aqueles mais polêmicos e de maior repercussão. Eu vou citar 2 aqui. A gente tem o caso de processos que acusam Bolsonaro de omissão quando da coordenação ali na pandemia de Covid-19 e o processo de investigação sobre desvios na destinação de verbas do que ficou conhecido como orçamento secreto. Léo, essa história da CPI das criptomoedas, alguns artistas e também jogador de futebol vão ser convocados para depor, é isso? Vão ter nomes famosos depondo. Eles não estarão vindo como convidados, estarão vindo como testemunha, tendo que, jurando, inclusive, falar a verdade sob pena e sob risco de saírem presos se produzirem provas contra si ou se mentirem, né? Eles vão ter o direito de ficarem em silêncio, como todo depoente tem, no caso de perguntas que possam autoincriminá-los. Mas nós vamos ter nomes aqui importantes, nós vamos ter da Globo, nós vamos ter o ator Cauã Raymond e a apresentadora Tata Werneck, que vão estar aqui prestando depoimento. Além deles dois, o apresentador Marcelo Taz também estará presente, né? Eles vão depor porque eles participaram de uma propaganda para a Atlas Quantum, que é uma empresa de esquema de pirâmide que supostamente usava robôs para compra e venda de criptomoedas. Só que não são só eles que vão comparecer. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol foi convocado também, Edinaldo Rodrigues, para falar sobre o Brasil National Football Team Fan Token, que é o fan token da seleção brasileira, e Ronaldinho Gaúcho, ele mesmo, Ronaldinho Gaúcho, o seu irmão e o empresário, Roberto de Assis Moreira, serão ouvidos sobre a empresa 18K Ronaldinho, que é investigada em um esquema de pirâmide, chegando a oferecer 400% do retorno financeiro em um ano. E além disso, além deles, mais 150 pessoas foram convocadas para esclarecer denúncias de fraudes em criptomoedas. Vixe, pois é, né? O golpe tá aí, cai quem quer. É isso aí. Infelizmente. A gente tem a obrigação de alertar, mas as pessoas acabam acreditando, né? Bom, vamos lá. E que mais que a gente teve aí durante a semana ou que a gente vai ter na semana que vem, Léo? Aproveitando até que você estava falando que o ministro Padilha estará em Araçatuba, ele mesmo deu uma declaração hoje à imprensa dizendo que o presidente Lula já confirmou os nomes de André Fufuca e Silvio Costa Filho, os deputados Fufuca do PP e Silvio Costa Filho do Republicanos, para assumirem ministérios na Esplanada, no governo federal. Não foi decidido ainda quais serão esses ministérios. Lembramos que tem toda aquela conversa, né, que provavelmente será o esporte para Silvio Costa Filho, desenvolvimento social para o Fufuca, porém ainda não está nada definido. Ele só bateu o martelo para os nomes, mas não sabe em que pastas serão. As pastas. Tá. Lula deverá fazer as reuniões com eles e tomar as decisões ainda nos próximos dias, na próxima semana ou na outra, porque ele está no norte em agenda, onde ele vai participar da Cúpula da Amazônia, que é uma cúpula que vai acontecer nos dias 8 e 9 de agosto, portanto no meio da semana que vem, com presidentes que têm a Amazônia dentro de seus países ali também, que tem parte da Amazônia dentro de cada país aqui da América. Então, o Lula vai deixar para tomar essa definição depois, mas ainda neste mês de agosto. Tá, Léo, a gente teve a operação da Polícia Federal nos endereços da deputada federal Carla Zambelli, que está envolvida naquela denúncia a respeito do hacker que teria sido contratado por ela, a pedido de Bolsonaro, para invadir o sistema eleitoral brasileiro. O que se fala sobre isso, né? Pelo menos o que eu tenho ouvido é que o hacker ajudou a tirar o Lula da cadeia e pode ajudar agora a colocar Bolsonaro na cadeia. Como é que isso está repercutindo aí em Brasília?
O hacker chama Walter Delgatti Neto, então, para a gente ter situado aqui, para nós relembrarmos historicamente quem ele foi o responsável por vazar conversas entre Sérgio Moro, então juiz, né? Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, em processos da Lava Jato. Aí ele vazou para aquele jornalista Glenn Greenwald, que foi do Intercept, que foi quando ele chegou a ser preso à época. E aí o que acontece? Na verdade, foi em partir da própria deputada, a Zambelli já até confirmou ontem em coletivo de imprensa que Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Eles chegaram a se reunir, mas não teria partido do presidente. Seria uma iniciativa dela para tentar provar que as urnas elas seriam de alguma forma fraudáveis ou não seriam 100% confiáveis. Então, qual que foi a ideia segundo as declarações dele? A deputada teria pedido para que Walter Delgatti Neto invadisse sistemas do CNJ, então, para trazer essas comprovações. E aí foi quando, no início deste ano, lá em janeiro, foram expedidos 11 alvarás de soltura, eles foram indevidamente inseridos no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Inclusive, foi inserido um mandado falso de prisão para o ministro Alexandre de Moraes do STF. Que teria sido redigido pela própria Zambelli. Isso, né? Walter teria feito isso, ele disse que ela redigiu, ela teria ficado animada com esse texto, com essa possibilidade, teria redigido o texto do mandado falso de Alexandre de Moraes, e ele mesmo disse em depoimento à polícia que ele teria feito ali algumas adequações, correções por um português ruim, segundo ele disse, mas que seria sim ideia dela. E aí, Alessandra, ela teria pedido para ele ficar à disposição, isso palavras dele, ela teria pedido para ele ficar à disposição e pagou para ele um valor de mais de 13 mil reais para que ele ficasse à disposição, 13.500 reais, dinheiro que veio de 2 assessores da deputada, Renan e Jean, que teriam sido pago para que ele pudesse, então, fazer isso, pagos, transferência via Pix, inclusive, segundo ele. A Zambelli disse, né, que não participaria, aspas para ela, de uma piada de mau gosto com Alexandre de Moraes, porque ela saberia, continuando as aspas, o que pode acontecer com um deputado que brinca com o ministro do Supremo. E aí ela deu referência a Daniel Silveira, que está preso em Bangu. Ela deu a versão dela e disse que subcontratou o hacker em novembro, depois das eleições, por 3 mil reais, e alegou que o objetivo foi fazer reparos no site pessoal dela. Aspas, eu não fraudaria as eleições para o Lula ganhar e nem seria tão barato assim, disse a Zambelli. E aí entra Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL. Eles teriam se reunido e o Bolsonaro teria perguntado, Delgatti, e aí a própria Zambelli disse, que o Bolsonaro teria perguntado a ele sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Esse encontro teria acontecido exatamente há um ano, em agosto de 2022. Já o Delgatti disse para a Polícia Federal que Bolsonaro teria questionado se munido do código-fonte, se seria possível invadir a urna eletrônica. Então é toda essa bagunça aí que aconteceu, aliás, mais uma bagunça em que ela se envolve, né? Não é a primeira, certamente não será a última, e a Polícia Federal fez busca e apreensão no gabinete dela, na Câmara dos Deputados, e também no apartamento funcional dela, que fica na Asa Sul, aqui em Brasília. Bom, agora é evidente que ela vai negar, né? E ela tem o direito de negar, lógico, mas, como você bem disse, a Polícia Federal esteve nos endereços da deputada, apreendeu o celular, apreendeu equipamentos, apreendeu o notebook. Então, se tiver alguma coisa ali, a Polícia Federal vai pegar, né? Embora ela também possa ter apagado os arquivos, mas eu acho que a tecnologia hoje utilizada pela polícia é bastante avançada e tem condições de saber se ela realmente está envolvida nesse esquema de invasão ao sistema eleitoral ou não. Agora, em relação a Bolsonaro, a Carla Zambelli já estava mal na fita, né, com o ex-presidente e também com o PL, se bem que o Valdemar da Costa Neto saiu em defesa da deputada, né, que é do partido. Mas com o Bolsonaro, eu acho que, e também com a família Bolsonaro, ela já estava bem mal na fita depois daquele episódio em que ela foi flagrada correndo atrás com uma arma, né, atrás de um eleitor do PT nas eleições de outubro do ano passado. Inclusive, esse fato é apontado como um dos fatores, né, que poderiam
ter prejudicado a reeleição de Bolsonaro. É isso, né, Léo? Exatamente, né? Mas também, né, quem que vai sair com uma arma atrás de uma pessoa é óbvio que vai trazer prejuízo para, então, seu candidato. É óbvio que Bolsonaro não vai gostar disso. Óbvio que não foi o único motivo, certamente foi um dos, porque ele perdeu o voto. Foi na noite anterior à eleição. Né? Então, é foi claro que sábado, gerou todo né? problema. Foi. O Valdemar Costa Neto, ele defendeu, disse que seria um absurdo tudo isso que está acontecendo com a Zambelli, né? Mas nos bastidores há também a conversa que o partido e até colegas do partido não estão muito interessados em ajudar a defender Zambelli. Ela está no Conselho de Ética, inclusive, e essa semana teve o Conselho de Ética, só para a gente já encerrar, Alessandra, essa semana teve o Conselho de Ética e o relator que analisa o caso dela por uma possível ofensa neste ano, início do ano, a um outro deputado, deu parecer favorável ao processo de cassação dela. E agora falta os deputados do Conselho votarem, se aprovarem, aí vai a plenário para definir o caso. Ô, Léo, então ela pode ser cassada, né? Para resumir, é isso. Existe o risco, e pelo andar da carruagem, né, esses são os passos iniciais, não só na Câmara, mas essas andanças também ali da Polícia Federal, quem sabe para uma possível prisão ou cassação de seu mandato. Tá certo, Léo, eu agradeço a sua participação. A gente tinha outros temas aqui, mas nosso tempo tá estourando, vamos deixar para segunda-feira. Desejo a você um ótimo fim de semana e até segunda, Léo. Bom trabalho para você aí, bom descanso também. Segunda. Um beijo também especial para a família da Tânia Capelari, que perdeu a sua mãe Neuza em um acidente muito grave que aconteceu ontem. Tânia foi minha chefe lá na biblioteca de Araçatuba. Então, ela faleceu, né, com 78 anos, estava dirigindo o carro caiu ali no córrego dos Espanhóis, no bairro Vila Alba. Né? Então, eu quero só deixar aqui minhas condolências e meu abraço à família da Tânia Capelari e desejar um bom final de semana a todos e a gente se vê segunda-feira.